Graça e paz, amados, que alegria podermos compartilhar mais uma porção da palavra de Deus ao seu coração. Queremos falar sobre a voz de Deus. Salmo 139, ele descreve ali nos primeiros versículos quem é esse Deus. Quem é esse que nós precisamos ouvir se é que queremos ter uma vida abençoada, uma vida guardada pelo nosso Deus. Há uma voz do Senhor. Eu creio que o nosso Deus está em constante movimento. Eu creio que o nosso Deus, em constante movimento, fala muito ao nosso coração. Fala de tantas formas, de tantas maneiras, se necessário, com a sua voz audível. Temos a palavra de Deus, que consideramos a voz de Deus, a Bíblia Sagrada, sobre a sua igreja, sobre cada vida que crê no nome do Senhor. Mas Deus se revela de tantas formas, de tantas maneiras, e uma das formas é a voz do Senhor. Se você pegar a palavra de Deus, você vai encontrar, principalmente no Antigo Testamento, e disse o Senhor, e falou o Senhor. Algo sobrenatural, homens foram impactados pela voz de Deus. Homens que ouviram a voz de Deus jamais desviaram o seu coração da presença do Senhor, com algumas raras exceções. No Novo Testamento, nós continuamos vendo o Espírito Santo falando de uma forma clara, de uma forma inconfundível. Então, entendendo isso, Deus está presente em todo lugar. Ele pode falar com qualquer pessoa. João 10, o verso 27, tem uma revelação aqui muito importante. Jesus dizendo: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Pastor, eu nunca ouvi a voz de Deus, de Jesus audível. A voz do Senhor, na sua grande maioria, é uma impressão no nosso coração. É um sentimento que não vem de nós. Ao mesmo tempo, quando a gente aprende, Samuel não sabia ouvir a voz de Deus. Até que Eli disse: quando você ouvires de novo, diga, fala, porque o teu servo ouve. Samuel foi um camarada que depois que ele aprendeu a ouvir a voz de Deus, ele viveu direcionado pela voz do Senhor. Eu acho tão tremendo isso, porque a voz de Deus é para ser ouvida e Jesus estabelece esse princípio aqui em João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Pastor, então somente as ovelhas ouvem a voz do Senhor? Não. Qualquer ser humano, inclusive os mortos, podem ouvir a voz de Deus. É o que diz aqui no Evangelho de João, capítulo 5, verso 24 a 25. Em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Olha o que diz o 25. Em verdade, vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Olha que riqueza aqui. Até os mortos. Você lembra da filha de Jairo? Jesus entra na casa com Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, e Jesus deu uma ordem àquele corpo que estava morto, sem vida: menina, levanta-te. Até os mortos ouvem. A Bíblia também fala que mortos são aqueles que não aceitaram Jesus, não receberam ainda Jesus. Então, a voz de Deus não é exclusiva para somente as suas ovelhas. O que diferencia, então, as ovelhas, os salvos, os que já foram ressuscitados pela voz de Jesus e são ovelhas de Jesus, é aqueles que seguem a voz do Senhor. Ouvir, todos têm a possibilidade, a capacidade de ouvir a voz de Deus. O que diferencia é que muitos vão ouvir e ignorar, vão ouvir
e não obedecer, vão ouvir e não seguir. As ovelhas de Jesus ouvem a voz do pastor, obedecem à voz do pastor, seguem o supremo pastor, que é Jesus. Então há uma grande diferença. Ouvir, todos têm o potencial, a capacidade de ouvir. Agora, há uma diferença. Aqueles que vão seguir, aqueles que vão obedecer, são chamados de ovelhas do Senhor. A voz de Deus tem o poder de ressuscitar mortos, pessoas que estão mortas no pecado e mortas literalmente. Agora, somente as ovelhas vão seguir, vão aceitar, vão obedecer a Jesus. Olha que riqueza isso. Qual é a sua condição, amado? Qual é a sua condição, minha irmã? Qual é a sua condição, de ovelha ou de alguém que somente tem ouvido a voz do Senhor? Eu quero orar com você. Pai, obrigado porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é algo tão precioso. Que as pérolas da Tua palavra, Senhor, possam cair nesse dia sobre corações como uma riqueza, a não ser desprezada, mas sim a ser aceita, Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. Que nós possamos compreender a Tua voz, ser guiados pela Tua voz, obedientes à Tua voz e seguir a Tua voz, porque consideramos e aceitamos como a voz do Supremo Pastor sobre a nossa vida. Obrigado por esse dia, por esse momento que podemos ter da Tua palavra. Que a Tua graça e o Teu amor seja derramado de forma abundante sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada coração. E que a Tua voz seja algo, Senhor, inconfundível sobre a vida de cada um que deseja viver, ó Deus, debaixo da Tua mão de poder, ó Deus, debaixo da Tua graça. É no nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Ótimo e abençoado dia. Que a paz, a graça e o amor de Jesus e a voz do eterno pastor seja sobre a sua vida. Deus abençoe.